Então, hoje nós vamos falar sobre as doenças autoimunes. Nós estamos lá na página 164, módulo 45, tá? Então, o que nós temos aí de importante aí para vocês estarem estudando essa parte? Então, as doenças autoimunes, elas são caracterizadas pela ativação dos mecanismos de defesa do nosso corpo. Na última aula, nós estudamos o nosso sistema imunológico, né? Nós vimos que nós temos órgãos que são responsáveis por estar produzindo as células de defesa do nosso corpo, e essas células de defesa, elas têm a função de estar combatendo os agentes infecciosos, que nós chamamos de antígenos, né? Então, essa doença autoimune, ela vai ativar os mecanismos de defesa desse sistema imunitário, e aí essas células de defesa vão começar a destruir as células saudáveis do nosso organismo. Então, isso vai ser uma doença autoimune, tá? É como se os glóbulos brancos ali, os leucócitos, eles reconhecessem as próprias células do nosso corpo como seres invasores e começassem a destruir esses seres invasores. Então, essas doenças autoimunes, elas são muito complicadas para nós seres humanos, justamente por quê? Porque eles estão destruindo as células do nosso próprio corpo. E aí vai deixar a gente com carência de células essenciais para a manutenção do nosso equilíbrio, tá? Existe hoje cerca de 100 tipos de doença autoimune, tá? Então, nós temos conhecimento de 100 tipos de doença autoimune. Sendo que, com alguns, há destruição de grupos específicos de células determinadas em regiões do corpo, tá? Enquanto outro afeta o organismo todo. Então, quando é uma doença que afeta todo o organismo, ela se torna um pouco mais grave, tá? Então, as doenças autoimunes, elas têm difícil diagnóstico. É difícil da gente descobrir o que essa pessoa tem. Porque cada pessoa pode apresentar um sintoma diferente da outra pessoa. Então, não tem sintomas muito específicos, tá? Os pesquisadores ainda não compreendem, não sabem dizer por que isso acontece no sistema do corpo humano. Não conhece a causa do próprio sistema imunitário atacar o seu organismo, tá? Mas a gente sabe que existem alguns fatores que podem desencadear tais doenças, tá? Então, infecções por bactérias e vírus, contato com substâncias tóxicas, problemas hormonais, o efeito colateral de alguns medicamentos, tá? Então, tudo isso aí pode estar desencadeando essas doenças autoimunes. Hoje, nós vamos estudar 3 doenças autoimunes. São as 3 doenças mais comuns e as que atingem mais comumente a população, tá? A primeira delas, que nós vamos ver aí, é o lúpus, tá? Que é uma doença inflamatória que pode ser do tipo cutâneo, ou seja, pode atacar a pele, ou pode ser do tipo sistêmico, que daí vai atacar alguns órgãos do nosso corpo, tá? O lúpus cutâneo, ele se manifesta apenas com manchas na pele, geralmente elas são avermelhadas, tá? E principalmente nas regiões que são mais expostas ao sol. Então, as regiões que tenha mais exposição ao sol pode sofrer mais quem tem essa doença chamada lúpus. Já o lúpus sistêmico, ele vai atacar um ou mais de um órgão interno. De maneira geral, o que nós temos para os sintomas dessa doença chamada lúpus, tá? A gente vai ter febre, vamos ter também um emagrecimento severo, perda de apetite, fraqueza e desânimo. Esses são os sintomas que mais frequentemente acometem as pessoas com lúpus, tá? Ele pode aparecer de forma lenta e progressiva, tá? Ou ele pode aparecer, dependendo das características individuais da pessoa, de forma muito rápida. Essa doença, ela pode se manifestar em qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer cor, tá?
Só que no Brasil, ela acontece principalmente entre mulheres de 20 e 45 anos, tá? E nós temos cerca de 65 mil pessoas acometidas pelo lúpus aqui no Brasil. As causas dessa doença autoimune não sabe ainda, a gente não tem nada descrito sobre por que isso acontece nas pessoas. Só que nós sabemos que existem predisposição genética, ou seja, se existe alguém na família que tenha lúpus, a probabilidade da gente desenvolver o lúpus é maior, tá? O lúpus sistêmico, o que ele causa, tá? Então, o lúpus cutâneo, manchinhas na pele. O sistêmico, ele vai causar inflamação nos órgãos, tá? E pode afetar órgãos vitais, como o pulmão, o coração e o cérebro. O diagnóstico dessa doença, então, precisa ser feito por um médico, tá? Então, tem que ser feito por um médico a partir de exames de sangue ou de exame de urina. E como é uma doença autoimune, o que a gente tem que fazer? Utilizar medicamentos anti-inflamatórios, corticoides e também ter proteção, usar muito filtro solar, porque ele acomete principalmente as regiões que são atingidas pelo sol. Então, não tem muito o que fazer, é tratar e pronto, tá? Pergunta sobre esse tipo de doença? Tranquilo? Posso continuar? O lúpus é mais ou menos igual a catapora? Tipo, Não. manchas na pele? Não é tipo catapora, não. São manchas maiores, são manchas que não aparece aquele aspecto purulento, tá? Ele fica umas manchas avermelhadas, mas são manchas bem maiores do que aquelas bolinhas da catapora. Certo? Ah, tá. Entendi. Mais alguma pergunta? Não, sim. Posso continuar? Acho que não. Beleza. Pode. Vamos falar então da segunda doença que nós temos aí na apostila, que é a tireoidite de Hashimoto, tá? Essa é uma doença crônica, cuja principal característica é a inflamação da tireoide. A nossa tireoide, ela fica nessa região aqui, ó, e ela tem o formato de uma borboleta, tá? E em função da atuação dos anticorpos, ela vai atacar essa região aí, e ela vai acabar destruindo essa glândula ou diminuindo a sua atividade. E esse tipo de doença, ela pode desencadear a baixa produção desse hormônio, provocando o que a gente chama de hipotireoidismo, tá? E aí, quais são os sintomas mais comuns associados a isso? Cansaço, a pele fica seca, pode desenvolver depressão, a frequência cardíaca fica mais diminuída, pode ter muita sonolência. Então, e aí essa doença, se ela não for tratada, aí vai ter um aumento dessa região aqui, ó, e aí vai criar o que a gente chama de bócio, tá? Que fica um inchaço bem grande. O diagnóstico é feito por exames de sangue, um exame que a gente chama de exame de T4 e um T3, e o tratamento é com suplementação desse hormônio. Então, a gente precisa tomar esses hormônios T4 e T3, de acordo com a concentração que está no sangue, e aí é um comprimidinho que a gente toma todos os dias pela manhã, e aí faz a regulação dessa doença. Não é uma doença de difícil tratamento, mas é uma doença que não tem cura. Então, tem que ter tratamento durante toda a vida. Certo? Entendido? Posso continuar? Sim? Posso, pessoal? Ok. Vamos falar, então, agora da última doença que aparece aí nesse capítulo, que é o diabetes mellitus tipo 1, tá? O diabetes mellitus tipo 1, ele é uma doença causada pela invasão de anticorpos que vai destruir as nossas células das ilhotas de Langerhans. E essas ilhotas, elas ficam localizadas no pâncreas. E elas são responsáveis pela produção de insulina e glucagon. A insulina atua diretamente no metabolismo da glicose do corpo humano. Então, se a gente não vai ter mais essas células que produzem a insulina,
então a gente vai ter um acúmulo de glicose, e esse acúmulo de glicose é o que a gente chama de diabetes, tá? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, essa doença atinge cerca de 110 milhões de brasileiros em todo o mundo, tá? Sendo 5 milhões aqui no Brasil. Então, essa é uma doença bastante característica de fator hereditário. Então, essa é uma doença que é passada de pai para filho, tá? Como essa doença, os anticorpos destroem as células beta do pâncreas, que são responsáveis pela produção de insulina, então, esse hormônio, ele precisa ser reposto. Então, a pessoa que desenvolve, essa pessoa que tem o diabetes, ela não vai ter as células que produzem insulina, e aí ela vai precisar tomar insulina todos os dias. Ela vai precisar inserir insulina todos os dias para fazer essa compensação do hormônio que não é produzido, tá? Um paciente... Então, é por isso que tem aquele aparelhinho no ombro e tem que ficar dando vacina naquele aparelhinho? Exatamente. Então, aquele aparelhinho, ele mede a concentração de glicose do organismo, tá? Se ela tiver alta, ingere insulina. Então, e quando às vezes ela cai demais também, porque a pessoa diabética fica com um descontrole da insulina. Aí, às vezes, a pessoa tem que comer alguma coisa. Então, o diabetes é o descontrole total da glicose no sangue. E um paciente com diabetes, ele tem alguns sintomas que a gente consegue perceber bem, tá? Primeiro, ele pode apresentar um emagrecimento bem característico, perde peso rápido, falta de energia, fica sentindo um mal-estar geral, tá? Entre outros sintomas. E aí a gente pode perceber que a pessoa que tem urina, que tem diabetes, ela tem uma urina diferenciada, tá? Porque começa a eliminar mais glicose na urina. E aí a gente pode observar que no banheiro pode aparecer formiguinhas, ficar em volta do vaso sanitário, tá? Como o diabetes ele é uma doença crônica, tá? Ao longo dos anos, ele pode ter complicações do sistema nervoso e também cardiovascular. Então, precisa ter um controle na alimentação bem rigoroso para que não ocorra problemas secundários. Então, o diabetes, ele não é uma doença que vai provocar a morte do indivíduo. Ela tem um controle bem bacana desde que você tenha uma alimentação equilibrada e utilize a insulina da forma correta, tá? O tratamento, então, ele só é feito verificando, então, esses níveis de glicose no sangue e administrando insulina diariamente. Então, a gente sabe que uma pessoa que tem o diabetes vai precisar fazer o controle todos os dias pela manhã, faz o furinho no dedo, vê quanto que tá a glicose no corpo e aí toma a insulina. Se durante a tarde fez uma alimentação que não era o correto para uma pessoa diabética, precisa tomar de novo a insulina. Mas tudo isso aí com recomendação médica. Todas essas doenças que a gente viu até agora, todas elas o tratamento precisa de um auxílio de um médico, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Ficou claro? Vocês compreenderam? Sim, não? Tranquilo? Ok. Tudo bem, Harumi, obrigada. Ó, então o que vocês vão fazer agora para mim? Vocês vão terminar os exercícios desse capítulo, tá? Vocês fizeram para mim os módulos 43 e 44 da última aula. E aí agora hoje vocês vão fazer o módulo 45 e os exercícios de aplicação. Eu já vou colocar o campo lá na plataforma para vocês estarem postando essa tarefa. Então, o módulo 45 começa na página 167, termina na página 168 e o para conferir está na página 169, tá? Então, vocês vão fazer esses exercícios, posta para mim lá na plataforma. Se a aula travou para alguém, ficou ruim de compreender, aí eu vou postar também o vídeo da aula lá na plataforma para assistir de novo. Certo? Combinado? Tranquilinho aí? Todo mundo quietinho? Posso entender que todo mundo compreendeu a aula? Sim. Obrigada, Jordana. Obrigada, Harumi. Manu, obrigada. Então, tá ok. Então, eu vou colocar lá a nossa videoaula, tá? Por hoje era isso. Nós temos aí uns minutinhos, dá tempo de vocês fazerem toda a tarefinha aí e postar lá também. Obrigada, Bárbara, pelo okzinho aí.
Então, pessoal, era isso. Bom final de semana. Fiquem em casa, tá? Pra gente tentar controlar essa pandemia e a nossa vida voltar ao normal o mais rápido possível, ok? Até então, pessoal. Tchau, tchau.